Maria Slowska, ou mais conhecida Marie Curie, nasceu dia 7 de novembro de 1867, numa cidade da Polônia chamada Varsóvia. Hoje todo mundo a conhece como uma das maiores cientistas da história, mas sua trajetória começou de um jeito muito difícil. Ela enfrentou muitas dificuldades financeiras, preconceito, perdas familiares e uma série de obstáculos para conseguir estudar. E para entender isso, a gente precisa entender como era a Polônia naquele tempo. No século XIX, o país não era independente. Grande parte do território polonês estava sob o domínio do Império Russo. Então, os poloneses viviam sob controle de outro governo, que fazia de tudo para enfraquecer a identidade nacional da população. As autoridades russas impunham várias restrições. Enquanto o idioma russo era valorizado nas escolas, o polonês era reprimido. A cultura polonesa era perseguida, manifestações culturais e patrióticas eram proibidas. A educação era controlada justamente para evitar que ideia de independência chegassem aos jovens. Crescer nesse ambiente significava conviver todo dia com limitações que iam muito além da sala de aula. E além de todo esse contexto político complicado, ela ainda enfrentava outra barreira, que era ser mulher. Hoje a gente vê muitas mulheres em cargos de destaques na ciência, na medicina, na engenharia, mas naquela época era completamente diferente. Muita gente acreditava que as mulheres deveriam se dedicar à casa, ao lar, a ser mãe, à família, não entrar numa faculdade, muito menos seguir uma carreira científica. Isso era visto como algo inadequado. Mesmo assim, desde pequena, ela demonstrava uma curiosidade enorme pelos estudos. O pai dela era professor de matemática e física, e sua mãe dirigia uma escola para meninas. Então, apesar das dificuldades financeiras, os pais valorizavam muito a educação e incentivavam os filhos a aprender sempre que podiam. O pai dela gostava muito de mostrar instrumento científico para os filhos. E muitos equipamentos que precisavam ser retirados da escola por causa das restrições do russo, ele pegava, levava para casa e mostrava para ela. Assim ela teve contato desde cedo com experiências e objetos relacionados às ciências, o que despertou ainda mais a curiosidade dela. Mas a infância dela também foi marcada por momentos difíceis. Quando ainda jovem, uma de suas irmãs morreu após contrair uma doença, e pouco tempo depois a sua mãe também faleceu, vítima da tuberculose. Essas perdas abalaram profundamente ela, toda a família. Mas apesar da tristeza, ela encontrou nos estudos uma forma de continuar seguindo em frente. Durante sua adolescência, ela se destacou pelo excelente desempenho escolar. Ela aprendia rápido, tinha uma memória extraordinária e gostava especialmente de matemática e física. Os professores percebiam que ela tinha um talento em comum, mas isso significava que ela conseguiria continuar estudando? Não,
na Polônia, as universidades simplesmente não aceitavam mulheres. Foi aí que surgiu uma alternativa bem diferente, a chamada Universidade Volante. Apesar do nome, não era uma universidade oficial, era um grupo clandestino de professores e estudantes que organizavam aulas secretas. Os encontros aconteciam em lugares diferentes, justamente para não serem descobertos pelas autoridades. Pensa como era a situação. Hoje em dia a gente tem universidades, biblioteca, aula pela internet. É só pesquisar, a gente consegue estudar tudo, mas no caso dela, para ela estudar, ela precisava ir escondida, com risco de ser presa, sabendo que a qualquer momento uma das reuniões poderia ter sido interrompida. Mas mesmo assim, ela continuou frequentando as aulas porque acreditava que com o conhecimento ela conseguiria transformar a sua vida. Só que ela sabia, para realizar o seu maior sonho, ela precisaria sair da Polônia. O problema é que para estudar no exterior custava caro e a família não tinha dinheiro suficiente. Nesse momento, ela fez um acordo com sua irmã, Bruniskula. Fizeram um acordo que mostrava o quanto a educação era importante para ela. Marie iria trabalhar por alguns anos como governanta e ajudar a pagar os estudos da irmã em Paris, e depois sua irmã faria o mesmo por ela quando terminasse a faculdade. Esse plano exigiu muita paciência. Durante vários anos, ela trabalhou como governanta em casas de família rica, cuidando de crianças, ajudando na educação delas e organizando a rotina da casa. Passava boa parte do dia trabalhando. Para uma jovem apaixonada pelas ciências, não foi fácil ver seus sonhos sendo adiados, mas ela nunca desistiu, aproveitando todo o tempo livre para estudar sozinha. Lia livros, resolvia exercício, continuava aprendendo matemática, física e química. Ela entendia que aquele trabalho era temporário e que cada salário recebido representava um passo mais perto do seu objetivo. Esse período mostrou uma característica muito marcante dela, a disciplina. Ela não esperava as oportunidades aparecessem pronta, pelo contrário, fazia de tudo que estava ao seu alcance para construir o próprio futuro, mesmo que significasse abrir mão de vários anos da sua juventude. Depois de economizar por muito tempo e receber a ajuda prometida pela sua irmã, finalmente ela, em 1891, aos 24 anos, mudou-se para Paris para estudar na Universidade de Sorbonne, uma das instituições mais respeitadas da Europa. A mudança foi enorme. Ela precisou aprender a viver em outro país, adaptar-se a novas rotinas, a uma nova cultura, a falar um novo idioma, num novo ambiente. Além disso, a sua situação financeira continuava bem difícil. Ela morava num quarto pequeno, simples, pouco confortável. Para economizar, muitas vezes deixava de comprar comida suficiente. Tem relatos de que em alguns períodos a alimentação dela era tão limitada que passava o dia praticamente só com pão, chá e frutas. O frio do inverno também era intenso e ela nem sempre tinha condições de manter o quarto aquecido. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades, a prioridade dela continuava sendo estudar. Passava horas assistindo aulas,
lendo livros, fazendo cálculos, revisando conteúdo. A dedicação dela impressionava professores e colegas. Na universidade, o número de mulheres era muito pequeno em comparação ao de homens, então ela precisava provar constantemente a capacidade dela. Ainda assim, ela conquistou excelentes resultados acadêmicos, formou-se em física como das melhores desempenhos da turma e pouco tempo depois concluiu também a graduação em matemática. Essas conquistas foram de anos de esforço e disciplina e muita persistência. Tudo aquilo que parecia impossível quando ela era jovem na Polônia começava a se tornar realidade. A menina que estudava escondido, aulas clandestinas, agora estava entre os melhores estudantes de uma das universidades mais importantes do mundo. A história dela mostra que talento é importante, mas determinação também faz uma enorme diferença. Ela enfrentou dificuldades econômicas, preconceito por ser mulher, perseguição política, perdas familiares e mesmo assim nunca abandonou o sonho de aprender, de construir uma carreira na ciência. E foi justamente nos seus anos de estudo na universidade que conheceu o que seria seu futuro marido, Pierre Curie, que também com quem seria seu maior parceiro e quem iniciaria uma das maiores parcerias da história da ciência. Agora eu vou falar uma das partes mais importantes da história de Marie Curie, suas descobertas e os prêmios que ela recebeu por mudar a história da ciência. Bom, depois de conhecer Pierre Curie, os dois começaram a trabalhar juntos. Eles tinham o mesmo interesse pela ciência e pela pesquisa. Em 1895, eles se casaram e passaram a fazer grandes experiências juntos. Além de marido e mulher, eles eram uma grande equipe. Naquela época, alguns cientistas já tinham percebido que certos materiais liberavam uma energia invisível. Marie Curie resolveu estudar esse assunto mais a fundo. Depois de muitos testes, ela descobriu que essa energia saía naturalmente de alguns elementos, sem precisar de luz, calor ou qualquer outra coisa. Foi ela quem deu o nome de radioatividade para esse fenômeno. Esse nome é usado até hoje. Durante suas pesquisas, Marie percebeu que existiam materiais que liberavam muito mais radiação do que o esperado. Isso fez com que ela acreditasse que ainda existia elementos que ninguém conhecia. Depois de muito trabalho, ela e Pierre descobriram um novo elemento químico. Eles deram o nome de polônio, em homenagem ao país onde Marie nasceu, a Polônia. Pouco tempo depois, eles fizeram outra descoberta muito importante. Encontraram o rádio, um elemento que liberava uma grande quantidade de radiação. Essas descobertas não foram fáceis. Marie e Pierre trabalhavam em um laboratório simples, com poucos equipamentos. Eles passavam horas fazendo experiências e precisavam trabalhar com grande quantidade de material para conseguir apenas uma pequena parte de novos elementos químicos. Naquela época, eles não sabiam que a radiação podia fazer mal à saúde, por isso trabalhavam sem proteção. Mesmo assim, continuaram suas pesquisas, porque acreditavam que poderia fazer grandes descobertas para ajudar a ciência. Todo esse esforço valeu a pena. As descobertas de Marie e Pierre mudaram a forma como os cientistas entendiam os elementos químicos e abriram caminho para muitas outras pesquisas. Esses estudos também ajudaram a medicina. Com o passar dos anos, a radiação começou a ser usada para fazer exames e também para ajudar no tratamento de algumas doenças, principalmente o câncer. Em 1903, Marie e Pierre e outros cientistas receberam o Prêmio Nobel de Física, um dos prêmios mais importantes do mundo. Eles ganharam esse prêmio por causa das pesquisas sobre a radioatividade. Marie Curie entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel. Isso foi muito importante, porque naquela época quase não existiam mulheres trabalhando como cientistas. Alguns anos depois, Pierre Curie morreu em um acidente.
Mesmo passando por esse momento tão difícil, Marie não desistiu do seu trabalho. Ela continuou pesquisando sozinha e também começou a dar aulas em universidades, tornando-se a primeira mulher a ocupar este cargo lá. Ela continuou estudando o rádio e o polônio e fez novas descobertas sobre os elementos. Por causa desse trabalho, em 1911, Marie Curie recebeu outro prêmio Nobel, dessa vez o Prêmio Nobel de Química. Com isso, ela se tornou a primeira pessoa da história a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes, um de física e outro de química. As descobertas de Marie Curie mudaram completamente a ciência. Elas ajudaram os cientistas a entender melhor como a matéria funciona e também contribuir para criar tratamentos que ainda hoje milhares de pessoas usam. Além das descobertas, Marie Curie deixou um grande exemplo de dedicação e coragem. Ela enfrentou dificuldades por ser uma mulher, trabalhou por muitos anos com poucos recursos e nunca desistiu dos seus objetivos. Sua história mostra que, com esforço, estudo e determinação, é possível alcançar grandes conquistas e fazer a diferença no mundo. Por isso, Marie Curie é lembrada até hoje como uma das cientistas mais importantes da história. Suas descobertas continuaram sendo usadas na física, na química e na medicina, mostrando que seu trabalho continua ajudando pessoas até hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie Curie mostrou que sua dedicação à ciência ia muito além dos laboratórios. Preocupada com a grande quantidade de soldados feridos, ela percebeu que os médicos precisavam de um método mais rápido para localizar fraturas e projéteis no corpo dos pacientes. Para solucionar esse problema, desenvolveu unidades móveis de radiografia, conhecida como pequenas cures. Esses veículos eram equipados com aparelhos de raio-x e geradores elétricos, permitindo que os exames fossem realizados próximos aos campos de batalha. Além de idealizar esse projeto, Marie Curie participou ativamente da organização do serviço. Ela dirigia algumas dessas unidades, treinou médicos, enfermeiros e técnicos para operar os equipamentos e ajudou a instalar centenas de postos de radiologia em hospitais militares. Estima-se que mais de 1 milhão de soldados tenham sido beneficiados por esse trabalho, que revolucionou a medicina da guerra e aumentou significativamente as chances de sobrevivência dos feridos. Apesar de todas as suas contribuições, Marie Curie pagou um alto preço por suas descobertas. Na época, os efeitos nocivos da radiação sobre o organismo humano ainda eram pouco conhecidos. Durante décadas, ela manipulou materiais altamente radioativos, como o rádio e o polônio, sem utilizar equipamentos de proteção adequados. Como consequência dessa exposição contínua, sua saúde foi sendo comprometida ao longo dos anos. Em 4 de julho de 1934, Marie Curie faleceu vítima de anemia aplástica, uma doença causada pelos danos da radiação à medula óssea. Mesmo após sua morte, seu legado permaneceu cada vez mais importante. Suas pesquisas sobre a radioatividade abriram caminho para inúmeras descobertas científicas e transformaram áreas fundamentais do conhecimento na física. Na física, contribuíram para o entendimento da estrutura da matéria e da energia. Na química, possibilitaram a descoberta e o estudo de novos elementos químicos radioativos. Já na medicina, suas pesquisas permitiram o desenvolvimento de técnicas, diagnóstico por imagem e de tratamentos como a radioterapia, utilizada até hoje no combate ao câncer. Além de suas contribuições científicas, Marie Curie tornou-se um dos maiores símbolos da luta das mulheres por espaço na ciência, em uma época em que poucas mulheres tinham acesso ao ensino superior ou eram reconhecidas por seu trabalho. Ela rompeu barreiras, tornou-se a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e, posteriormente, a primeira pessoa da história a conquistar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Sua trajetória demonstrou que talento, dedicação e perseverança podem superar preconceitos e abrir caminhos para as futuras gerações. Em conclusão, Marie Curie foi muito mais do que uma cientista brilhante. Ela revolucionou a física,
a química e a medicina com suas descobertas, salvou milhares de vidas durante a Primeira Guerra Mundial e deixou um legado que continua presente na sociedade moderna. Seu trabalho transformou a forma como entendemos a radioatividade e possibilitou avanços fundamentais para a ciência e para a saúde. Até hoje, Marie Curie é lembrada como um exemplo de coragem, inteligência e compromisso com o conhecimento, inspirando milhões de pessoas, especialmente mulheres, a seguirem a carreira científica e a acreditarem que a pesquisa pode mudar o mundo.